tive minha experiência de quase morte, eu era um verdadeiro ateu. Eu não acreditava em nenhum tipo de religião, não acreditava em nada. Eu achava que tudo isso era bobagem. Sou engenheiro e estava em cima de um caminhão-cesto instalando algumas linhas elétricas. Estávamos atrasados, então começamos a tentar apressar as coisas. Decidimos que eu ficaria em cima do cesto. O cara que estava comigo, meu parceiro, estava mais preocupado em não me eletrocutar e por isso ele ficou olhando para cima e bateu em uma árvore. Eu acabei batendo no cesto e quebrei todas as minhas costelas do lado direito e fui levado para uma sala de emergência. Havia alguns problemas com minhas costelas que não estavam cicatrizando corretamente. Eu estava sentado na sala de emergência esperando e a enfermeira disse: "Aqui, se precisar de algo, aperte este botão." Eu estava realmente lutando para respirar em certo momento. Pensei em apertar o botão, mas porque cresci no sul do Bronx e nós fomos criados para ser homens durões, eu disse: "Não, eu posso lidar com isso. Eu posso superar isso. Eu sempre consigo." Esperei cerca de 45 minutos e quando finalmente apertei o botão, a enfermeira entrou, me olhou e imediatamente acionou o código azul. Esse foi o início da minha experiência de morte. Eu senti uma série de emoções, porque estava sufocando, então foi algo lento. Eu vou te dizer qual foi minha primeira emoção. Quando todo mundo correu para a sala, minha primeira emoção foi vergonha, por ser despido tão rapidamente. Depois que tive essa sensação de vergonha, comecei a sentir medo e pensei: e se isso for real? E se algo estiver realmente acontecendo aqui? O que vai acontecer com minha família? Porque eu nunca esperava nada assim. Então eu estava totalmente despreparado e pensando: como eles vão lidar com isso? E isso criou um nó tremendo. Comecei a pensar em Deus. Sabe de uma coisa, se você me tirar dessa situação, eu vou mudar. Vou mudar minha maneira de ser. Vou ser uma pessoa melhor. Você não vai se arrepender. Fiquei esperando, e nada aconteceu. E então eu senti raiva. Pensei, eu sabia que ele não era real. E então tive um tremendo senso de medo. Porque eu pensava que quando morresse não haveria para onde continuar, eu não acreditava em nada. Eu apenas seria desligado como uma lâmpada e me transformaria em nada. Então fiquei muito assustado e queria muito pedir a alguém para segurar minha mão. Mas pensei, bem, eu não posso pedir ajuda porque meu pai ficaria envergonhado de mim, porque eu deveria ser durão. Tenho que aguentar firme. Então aguentei firme e esperei pela morte. Comecei a ouvir o som do soro, que soava como gotas de chuva batendo em um telhado de lata. Olhei para o papel de parede e nunca vou esquecer disso. Meus olhos estavam tão aguçados que eu podia ver o grão no papel de parede. Havia uma sensação de maravilha acontecendo dentro de mim, ao mesmo tempo em que sabia que estava morrendo e estava com medo. Aterrorizado talvez seja uma palavra melhor. Então notei uma sombra na porta e ela apenas ficou ali parada. Comecei a pensar, sabe de uma coisa? Eu tive uma vida tão dura e difícil. Talvez seja ok me deixar levar. Talvez não haja vergonha nisso. Eu não estou desistindo, não estou me entregando. Apenas estou percebendo que não há nada que eu possa fazer para interromper essa sequência de eventos. Eu não podia parar a morte. Eu pensei, está tudo bem morrer. E no momento em que pensei nisso, a sombra se moveu. E ela se moveu ao redor de todos naquela sala. Em minha mente eu podia ver sua mão se aproximando de mim. E ela tocou meu dedo do pé. E no momento em que tocou meu dedo do pé, eu senti uma tremenda sensação de alívio, relaxamento, paz, amor e calma. Eu não estava mais lutando para respirar. Eu estava em êxtase. E senti uma brisa realmente quente soprando. E porque eu tenho cabelo comprido, pensei, nossa, meu cabelo deve estar sendo soprado pela brisa, isso é incrível. E então me senti meio que sendo elevado, até me encontrar no canto da sala. Eu estava observando o esforço da equipe de reanimação, o grupo que estava lá tentando salvar minha vida. Eu olhei para eles e pude ver que havia um médico bem em cima de mim, apenas bombeando, e pude ver que havia muito estresse em seu rosto. Eu olhei para meu corpo e pensei, esse sou eu e estou morto. Mas se esse sou eu, então quem sou eu? Estes foram os primeiros pensamentos que vieram a mim. E então ouvi uma voz bem ao meu lado dizer, pense em seu corpo como um carro. E esse carro tem tipo 5 milhões de milhas e não há nada que possamos fazer para consertá-lo mais. Então agora você tem que dizer adeus ao seu corpo. E eu pensei, nossa, eu acabei de dizer que estava tudo bem morrer e agora estou aqui em pé.
porque sinto como se estivesse ali. Eu não sei como sou, não sei em que forma estou, mas sei que estou em alguma forma de existência. E então eu olhei para mim mesmo e algo muito estranho aconteceu. Pela primeira vez em minha vida, eu amei e apreciei quem eu era e quem eu fui. Eu estava tão grato por aquele corpo, por me dar a oportunidade de viver a vida que vivi. E acho que isso é algo que raramente fazemos. Dizer para nós mesmos, eu não sou falho, eu sou do jeito que deveria ser. Porque estamos sempre procurando o que há de errado conosco. Nós nunca realmente apreciamos o que temos de bom. E então comecei a ter memórias de coisas benignas do dia a dia. Alguém sorrindo, meu irmão mais novo, eu segurando sua mão, um beijo. Coisas simples, sabe? Uma criança olhando para você com um amor incrível em seus olhos, seus filhos. Essas são coisas que acontecem todos os dias. Apenas inspirar uma respiração de ar. Como é insano e incrível isso, não é mesmo? Então, eu tinha essa incrível apreciação por quem eu tinha sido e quem eu era. E a voz me disse, agora é hora de seguirmos em frente. E começamos a andar. Eu nunca vi essa presença, então não sei o que era, mas parecia feminina. E então eu pude ver um enorme buraco no chão, como um grande buraco negro. Estávamos caminhando direto para ele e entramos nele, e então senti como se estivesse caindo. Foi uma experiência um pouco dolorosa, porque senti que algo estava sendo arrancado de mim. Parecia que eu estava caindo para sempre, e quando finalmente atingi o chão, a presença disse, você tem que continuar. E havia outro buraco. Eu entrei naquele buraco e caí, e continuei caindo, e senti como se estivessem arrancando coisas de mim. Quando cheguei ao fundo, a primeira coisa que vi foi uma cor massiva. A cor estava apenas se movendo, e tinha tanta vida que me fiquei instantaneamente maravilhado. Minha expectativa quando morresse era que encontraria nada e me tornaria nada. E agora estava começando a ver coisas que eram de tirar o fôlego, no sentido de que essa cor estava viva. Estava viva, se movendo, e estava falando comigo como milhões de vozes. Parecia um murmúrio, mas, de alguma forma, houve algum tipo de compreensão acontecendo em um nível que, mesmo lá, eu não conseguia realmente entender. E então, aquilo simplesmente se abriu e vi uma floresta incrível. Eu cresci em Nova York, então para mim foi bastante impressionante, porque vi montanhas e pude ver a sombra que as nuvens fazem nas montanhas, e elas eram tão escuras e contrastantes. Eu podia ver manadas selvagens de animais correndo e descobri que estava meio que flutuando. Eu vi essa vista incrível, estava olhando para cima e vendo aquela montanha, e então percebi que estava voando. Eu disse, oh meu Deus, estou voando. E ouvi uma voz me dizer, isso é normal aqui. E então eu pensei nos meus filhos, e esse foi o único aspecto de quando eu estava em transição que foi um pouco doloroso para mim. Eu disse, o que vai acontecer com meus filhos? E aquela voz me disse, não se preocupe, você pode vê-los daqui. E quando ouvi isso, aquilo foi como a coisa mais incrível que eu já ouvi. Isso tirou todos os meus medos, e então eu apenas comecei a voar, me mover sobre a paisagem, olhando para baixo e sentindo uma incrível sensação de paz, calma e tranquilidade. Um profundo sentimento de amor. Não há como realmente descrever isso. Você já ouviu isso provavelmente umas 100 vezes, mas realmente não há. Continuei minha jornada e fui sobre os picos das montanhas. Pude ver neve no topo e pensei, nossa, isso é tão impressionante. Eu estava realmente maravilhado, mais do que qualquer outra coisa. Então olhei para o horizonte e pude ver o sol como se estivesse olhando através de um telescópio, e pude ver os raios saindo dele, e senti que essa brisa que eu estava sentindo estava vindo dali. E era esse ar quente que estava vindo até mim. Era isso que estava me dando impulso, esse ar quente. Olhei para baixo e vi uma enseada incrível e uma praia, e então vi um homem na água. E ele estava com água até os joelhos. Ele tinha 6 filhos segurando em sua mão direita, em linha, e uma criança em sua mão esquerda. E eu disse, nossa, isso é muito incrível, deixe-me descer e ver o que é tudo isso. Então me movi para baixo, estava a uns 3 metros ou 4 metros de distância, e ele se virou. Esse era meu pai. Foi incrível vê-lo, mas o que foi mais incrível foi que eu e meu pai tínhamos um relacionamento muito, muito difícil. Costumávamos bater de frente o tempo todo. Ele costumava beber e era bastante abusivo. Mesmo sendo o 7º de 8 filhos, eu me tornei como o protetor de minha mãe. Então tivemos muitos conflitos e nunca me lembro de ter dito eu te amo ao meu pai em toda a minha vida, ou ele a mim.
Seus modos eram muito rígidos, então não podíamos nos abraçar. Isso não era o que os homens faziam. Ele tinha uma imagem de que homens eram vazios, sem alma, sem sentimentos. E essa era a oportunidade perfeita de dizer a meu pai o que eu nunca pude dizer a ele em vida. Então tivemos uma troca que foi muito emocionante para mim. Eu entendi que ele me amava e acho que ele entendeu que eu o amava. Nós nos reunimos de uma maneira estranha. Não apenas nos encontramos lá, mas de uma perspectiva mais espiritual, nós nos tornamos um. De qualquer forma, depois de todo esse tempo incrível, ele olhou para mim e disse: "Olha, você tem que voltar." E eu disse: "Eu acho que não, eu realmente gosto daqui." E ele disse: "Não, você tem que voltar, não é sua hora." E eu respondi: "Não, eu quero ficar." E então senti um puxão, como se fosse no meu peito, mas vindo das minhas costas. Comecei a ser puxado e voltei para o meu corpo. Abri os olhos e a médica que estava fazendo a reanimação se surpreendeu e inclinou a cabeça para trás um pouco. E então voltei direto para o meu pai, e estava naquele espaço novamente. Ele estava olhando para mim e disse: "Não, você realmente não entende. Você tem que voltar." E então começamos a estruturar um acordo no céu. Ele me disse: "Olha, quando for sua hora, prometo que virei buscar você." Olhei para ele e pensei: "Nossa, que acordo incrível! Como poderia dizer não?" E então aceitei isso e voltei. Quando você passa pela experiência de morrer, você ganha essa interconectividade. Você sente como se estivesse conectado a tudo. É um senso de unidade realmente profundo. Quando você volta para o seu corpo físico novamente, você sente aquele senso de separação. Então há algo sobre estar no corpo que nos faz sentir como se estivéssemos separados do resto do mundo. É realmente reconfortante, revelador e é muito calmante. É uma sensação calmante que te permeia, saber que tudo está como deveria ser. Tudo está trabalhando em direção a um objetivo, e esse objetivo está muito além do que podemos saber, mas ainda está fazendo isso.